Oi, Gisele. Olá, pessoal. Bom Henrique. dia. E aí, Rafa, Bom bom dia. dia. Desculpa se eu atrasei 3 minutinhos aqui. Nada, a gente tá esperando um pouquinho aqui para poder começar. Tá, Mas talvez bacana. Gisele pudesse até testar, ver se está tudo certinho aí, Gisele, com compartilhamento lá da tela. Claro, podemos testar. Deixa eu só abrir aqui o arquivo. Opa, deixa eu voltar aqui para o início, que eu estava testando ele anteriormente. Só para não dar Perfeito. spoilers, E né? aproveitando, né, enquanto que o pessoal vai entrando, pessoal, a gente está testando um novo formato, né, de a gente apresentar os números, né? Tradicionalmente, a gente fazia isso na reunião da DEME, mas como o objetivo é para, além de poder apresentar e divulgar os dados, assim como a exemplo da CEBIC, né, que faz uma coletiva de imprensa, a ideia é que a gente realmente aumente o alcance, né? Afinal de contas, parte da entrega da pesquisa não é só a gente compartilhar com o associado, mas sim compartilhar com a sociedade como um todo, com o poder público, a importância e o alcance do setor imobiliário. Então, sem dúvida, esse formato, a tendência é a gente aumentar o alcance das entregas e do, do poder, né, do setor, né, de arrecadação, né, de geração de empregos, enfim. Então, acho que isso é uma excelente embalagem, tá? Para a gente poder melhorar a entrega da pesquisa mensal da PRI. Então, a gente espera Ó, mais um pouquinho para começar, não é isso? 5 minutinhos. vamos esperar 5 minutinhos só para a gente começar. E lembrando, Rafa, que esse formato será o formato da entrega da pesquisa mensal, mas que trimestral a gente também vai divulgar fisicamente, né? Fazer uma apresentação lá na própria DEM. Perfeito. Que é o evento do Conexão ADEME, né? O Conexão ADEM, perfeito. E o próximo vai ser foco em Litoral Sul, não é isso? Litoral Sul. Perfeito. O Henrique, a gente vai disponibilizar, Léo, a gravação depois aí no YouTube, nas redes também, né? Como é que tá isso aí? A gente vai Léo tá aí? disponibilizar, está sendo gravado, tá? Essa a apresentação. Olá, bom É, dia. Isso, ela está sendo no- gravada, vai ser disponibilizada no YouTube, viu? Perfeito. Uhum. E a vantagem de participar dessa modalidade ao vivo é que a gente pode interagir, né? Então, é importante estar aqui, quem estiver participando, interaja, pergunte, né? Que a gente vai tratar isso aí, vai discutir, Gisele vai responder. E o legal é assim, a gente sempre tentar fazer, Henrique, aproveitando esses últimos 4 minutinhos para a gente começar, a CEBIC tem a trimestral, né? Aí é bom a gente fazer logo em seguida da divulgação trimestral, né? A gente até poder casar e fazer comentários com relação aos números nacionais também. Eles fizeram semana passada, né? Aí é bacana, fica uma agenda legal. tá, joia. A gente vai monitorar e a gente depois vai até ver os números, se estão. Que lá, se que é número nacional, não é isso, Rafa? Gisele também, na verdade, quem faz é a própria Brain, né, Gisele? Gisele que. Então, Gisele vai Exatamente, poder fazer exatamente. sempre essa ponte aí, né, Gisele, dos números nacionais. Sim, com certeza. A gente tem essa alegria, né, de junto com a CEBIC ter desenvolvido os indicadores nacionais do mercado imobiliário, então são feitos aí trimestralmente, né, e a gente apresenta esses dados que vão representar toda a característica nacional do nosso mercado, né, se ele está caminhando de forma positiva, se está crescendo, se está decrescendo. Então, é sempre uma alegria trazer essas informações e, obviamente, comparando aqui, né? A gente vai falar especificamente de Recife, da região metropolitana, mas comparando também com algumas informações nacionais. Perfeito. Bom, então, começando, né? Podemos começar, podemos começar. Vamos lá. Já está gravando, Bruna? Isso a gente já está gravando desde o começo da reunião. Ah, perfeito. Então vamos lá. Então, bom dia a todos.
Então, hoje a gente estreia esse formato, né, conforme a gente conversou, com a condução de Henrique Neves aí à frente do nosso Comitê de Vendas e Mercado, com essa nova embalagem aí de apresentação e discussão dos números do mercado imobiliário. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Gisele, Henrique, a palavra é com vocês. Bom dia, pessoal. Então, vamos começar, Gisele, já a apresentar, né, os números Perfeito. de julho e do segundo trimestre. E aí a gente pode ir comentando aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, sinta-se em casa, né, como se a gente estivesse no presencial. E aí a gente vai tirando as dúvidas e fazendo as perguntas, que pode ser pergunta dos outros também. Não se acanhe aí, não. Tá aberto aqui para pergunta. Perfeito. Perfeito, pessoal. Eu vou compartilhar a tela. Só, por favor, me sinalizem quando vocês já estiverem vendo a minha tela e se estão vendo em tela cheia também. Por aqui Estão está vendo? tudo certo. Tudo certo? Perfeito. Então vamos lá, deixa eu já pegar aqui. Ai, aqui é um pouco diferente, né? Calma lá que a gente vai se ajeitar. Porque eu sou acostumada com o Teams, quando a gente muda de plataforma, a gente já fica um pouco confuso. Bom, só rememorando, né? A gente vai falar sobre Recife e região metropolitana. Aqui a região metropolitana que nós consideramos não necessariamente é a região metropolitana oficial, geográfica, mas sim aquelas cidades que de alguma forma se relacionam diretamente com Recife. Essas cidades, junto com o Recife, somam 21,6% da população do estado como um todo e representam 40% do potencial de consumo. Potencial de consumo é geração de recurso, é geração de riqueza, então isso significa que nós estamos tratando de uma região extremamente importante. Iniciamos a nossa apresentação falando um pouco sobre os lançamentos residenciais verticais. Então, como esses lançamentos se deram aí no primeiro semestre, em especial no segundo tri. Se a gente comparar em relação aqui ao primeiro trimestre, nós tivemos um leve aumento, né? Saímos de 8 empreendimentos lançados no primeiro tri de 25 para 10 empreendimentos. Essa subida também foi observada em termos nacionais, né? Do mercado nacional, a gente teve uma subida de 0,1%, então foi uma leve recuperação aí em relação ao trimestre anterior. Se nós compararmos em termos semestrais, 2024 foi um ano bem aquecido em lançamentos, né? Nós tivemos um grande volume de lançamentos, então, naturalmente, aqui no primeiro semestre de 25, esse volume foi um pouco menor. Isso se dá por várias características, né? Por várias situações, como a situação do financiamento, como a situação de algumas cidades que têm um pouco mais de dificuldade de aprovação de empreendimentos, né? Mas dentro do que era esperado. Se nós segmentamos esses empreendimentos dentro dos padrões analisados, a gente já percebe aqui que a maior parte dos empreendimentos lançados em Recife e na região metropolitana, né, somando essa grande área, são produtos Minha Casa Minha Vida, que de fato são os empreendimentos que estão aí a bola da vez, né? Produtos que estão tendo maior facilidade de acesso ao financiamento em algumas situações e que também são produtos que estão recebendo aí o subsídio e também subsídio de taxa, além do que em Pernambuco a gente tem um programa que favorece a entrada para produtos econômicos, o que também é um ponto bastante positivo no impulsionamento desse mercado. Perceba que a gente está seguindo uma proporção muito similar ao que foi no ano passado, né? Então a gente está tendo uma manutenção desse padrão como um padrão bastante relevante. Se nós olhamos para o padrão aqui luxo, que engloba luxo e superluxo, ou seja, unidades vendidas acima de 2 milhões de reais, nós temos 17,2% dos lançamentos, porque no primeiro trimestre, a gente teve um lançamento bem importante aí de produto super luxo que acaba impactando aqui nesta análise. Se a gente acumula esses lançamentos, ou seja, se a gente pega ali de junho de 2025 até julho de 2024, se a gente pega esses 12 meses, a gente percebe uma clara tendência de queda no número de empreendimentos lançados na região metropolitana e uma manutenção aqui com leve aumento agora no último mês dos empreendimentos lançados em Recife. Isso pode se dar por vários fatores. Um deles é, obviamente, quando a gente tem uma parceria maior
da Prefeitura, da Secretaria de Urbanismo com os incorporadores da capital, e isso vai ajudando aí no licenciamento e na ampliação desses empreendimentos lançados. Eu sei também que algumas cidades da região metropolitana tiveram dificuldades de licenciamento dos empreendimentos, que também impactou aí no volume de empreendimentos colocados. Se nós olhamos em relação às unidades, nós temos um aumento. E por que que as unidades aumentam e os empreendimentos não estão aumentando? Porque nós vimos que a maior parte dos empreendimentos que estão sendo lançados em Recife, na região metropolitana, são empreendimentos Minha Casa Minha Vida. Empreendimentos Minha Casa Minha Vida, eles tendem a ser mais densos, eles lançam um número maior, um volume maior de unidades. Em decorrência disso, a gente começa a observar essa realidade de um crescimento aqui no segundo tri, muito mais forte em relação ao primeiro tri. Se nós olhamos no número absoluto de empreendimentos, a gente subiu 2 empreendimentos em relação ao trimestre anterior. Mas aqui nós subimos aí 500 unidades em relação ao resultado do trimestre anterior e quase que igualamos aqui o resultado de volume de unidades lançadas no primeiro semestre. Então, no primeiro semestre de 2024, nós havíamos lançado 2.486 unidades, num número muito maior de empreendimentos. Enquanto que no primeiro semestre de 2025, nós temos aqui 2.265 unidades, ou seja, nós temos aqui um número bem próximo, apenas 9% de diferença, mesmo com um volume consideravelmente menor de empreendimentos. Na região metropolitana, em que a gente teve uma queda ainda mais expressiva no número de empreendimentos, aqui a gente tem 14% de diferença em relação ao volume lançado anteriormente. Então, esse número de unidades diminuiu, mas não diminuiu na mesma proporção que os empreendimentos, mostrando a força aí, em especial, do mercado econômico. Inclusive, quando a gente começa a acumular esses resultados, veja que interessante, né? Obviamente, tivemos picos aqui em 2024, que foi onde acumulamos ali o final de 2023, início de 2024, mas também já tivemos resultados muito menores. Então, a gente está muito mais próximo aqui do que seria o resultado acumulado de 22, que é reflexo do bom desempenho do mercado de 2021, em especial, né, ali o ano posterior à pandemia, e aqui temos um resultado de 5.010 unidades acumuladas de lançamento nos últimos 12 meses. Na região metropolitana, a gente tem uma oscilação maior e uma tendência de queda, e isso, novamente, né, vinculado à dificuldades de lançamento no sentido de funding, no sentido de financiamento, mas também a dificuldade de licenciamento que algumas cidades, que são grandes cidades aí, que lançam, né, produtos muito volumosos, estão tendo nos últimos anos, e isso vem impactando. Claro que chega uma hora que essa represa abre, né? Então a gente está represando essa demanda, represando, uma hora esse volume vai ter que ser utilizado. Em relação às unidades residenciais Minha Casa Minha Vida, nós tivemos em Recife um total de 741 unidades lançadas no segundo trimestre de 2025. Isso é um avanço expressivo em relação ao primeiro trimestre, mas ainda estamos aqui abaixo desse pico, que foi o pico ali do final do ano de 2024, onde a gente alcançou 1.363 unidades lançadas. Em relação à região metropolitana, nós tivemos, né, obviamente, um resultado maior, é natural, a região metropolitana naturalmente é a localidade onde a gente vai ter maior concentração de produtos econômicos e produtos de entrada. No caso de vocês também, a gente tem a dicotomia, né, de ter os produtos de super luxo também na região metropolitana, em decorrência da praia, em decorrência de toda a faixa litorânea, né, a qualidade do litoral de vocês, que acaba também fazendo com que produtos estruturados vão para essas regiões lindeiras da metrópole, mas aqui também observamos que, ainda que tenhamos um crescimento em Recife, na região metropolitana a gente teve uma manutenção desses números. Desde o terceiro trimestre de 2024, a gente vem lançando entre 800 e 1.000 unidades. Então, esse número de 805, 820, 830 e 970 unidades é o que vem se perpetuando. Então, essa oscilação não está tão grande. Em relação ao acumulado, nós percebemos que, a partir aqui de dezembro de 2023, mas de maneira especial, né, a partir de meados de 2024,
a gente tem um crescimento aqui devagar e sempre, né? Não tão devagar, mas sempre um crescimento do número de unidades lançadas. Da mesma forma, aqui, ainda que nós tenhamos uma oscilação maior e uma leve tendência de queda, a gente ainda se mantém acima dos índices da série histórica. Então, ainda que eu tenha na região metropolitana uma diminuição desses lançamentos, a gente ainda está dentro daquilo que é o indicador da série histórica dessa região. Se nós distribuímos essas unidades lançadas dentro de cada um dos padrões, somando Recife e região metropolitana, até junho de 2025, 65,4% das unidades lançadas são Minha Casa Minha Vida e 17,8% são unidades de médio padrão. Médio padrão, aqui a gente soma Standard, médio e alto. Então, aqui também estão contidas as unidades que serão as unidades classificadas no futuro como unidades do faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, que são as primeiras faixas do Standard. E também 11,2% das unidades lançadas no padrão luxo e super luxo. Esse avanço do lançamento das unidades mais qualificadas demonstra que a região como um todo está caminhando para dois caminhos distintos, né? Então, a gente está caminhando para o caminho mais óbvio, que é o do Minha Casa Minha Vida, que é um programa que está recebendo bastante incentivo, que é um programa que está realmente fazendo com que a compra fique mais facilitada, que está subsidiando taxa, que está dando subsídio de entrada, que está tendo o apoio do governo do estado no programa que também subsidia parte da entrada, e por outro lado, a gente está caminhando para um caminho um pouquinho mais diferente, que é o caminho dos produtos mais qualificados de padrão luxo e super luxo. Recife tem um mercado de padrão luxo e super luxo que já é bastante consolidado. A gente tem produtos muito qualificados que foram lançados há muitos anos atrás e continuam sendo lançados novos produtos. Mas esse avanço no volume dá conta de que a gente está caminhando também para um mercado mais estruturado, e isso é um ponto bastante interessante. Então, se a gente somar, são esses dois caminhos aí de destaque. Em relação às unidades lançadas, a gente percebe que a maior concentração no segundo trimestre, de fato, está aqui no tipologia de 2 dormitórios, isso relacionado diretamente à própria questão de que nós estamos falando do Minha Casa Minha Vida, né? Então, onde eu tenho aumento de lançamento Minha Casa Minha Vida, obviamente eu também tenho aumento de 2 dormitórios. Tivemos também aqui como destaque o aumento de 4 dormitórios relacionados aos produtos de padrão luxo e super luxo, e uma queda bem significativa no lançamento de compactos, né? Produtos de 1 dormitório. Essa diminuição chama atenção, né, tanto no semestre quanto no trimestre, e já dá conta de que existe aí um movimento de modificação desse mercado em relação aos produtos compactos. Não significa, obviamente, que a gente tem algum problema com os compactos, mas que existe uma decantação ali, um assentamento desses lançamentos, permitindo que nos próximos ciclos a gente possa ter oportunidades de novos lançamentos. Em relação ao VGV, como nós tivemos um acumulado de unidades, né, um crescimento de unidades, e nós crescemos principalmente no primeiro trimestre, né, ali no caminhar do primeiro para o segundo trimestre, em lançamento de produtos de padrão super luxo, isso impactou no VGV gerado, né? Então, no segundo trimestre, nós tivemos um VGV de 1,9 bi, isso somando todas as unidades colocadas em Recife e 188 milhões na região metropolitana. Esse número, ele foge da curva, mas ele foge muito impulsionado pelo lançamento dos produtos super luxo, né? Que foi, na verdade, um produto que impulsionou muito o avanço desse preço, com unidades sendo comercializadas aí a valores bem mais elevados do que a média da cidade. Isso fez com que o primeiro semestre de 2025 tivesse um resultado muito mais positivo que o semestre anterior, em termos de valor gerado. E isso tanto em Recife, que teve esse advento aí do lançamento super luxo, como também nas cidades da região metropolitana. Então, o VGV, ele conseguiu crescer em ambas as localizações e crescer aí acima da média, né? 73% de crescimento em Recife e 10% de crescimento na região metropolitana, indicando que estamos com uma valorização, ainda que trabalhemos com produtos que na maioria dos lançamentos são produtos econômicos, esses produtos já vêm mais valorizados. Se nós observarmos o VGV acumulado nos últimos 12 meses, Recife já teve um lançamento aí de 3,7, quase 3,8 bi,
enquanto a região metropolitana teve 1,1. Então, se a gente somar, estamos aí em 4,8, 4,9 bilhões lançados aí na região metropolitana e em Recife, o que é um volume bem considerável. A gente já viu esses números várias vezes ao longo dos últimos anos, né? E a gente percebe que esse resultado está sempre ali perto dos 4, a gente saiu, na verdade, né, de 2,5 bi, fomos para 4,5 bi e agora estamos aí beirando os 5 bi. E esse VGV, novamente, aqui bastante impulsionado pelos produtos de padrão luxo e super luxo lançados no último ciclo, ainda que nós tenhamos aqui a participação de 23,2% do mercado Minha Casa Minha Vida. E as vendas, né? O que aconteceu com as vendas nesse trimestre? Nós tivemos uma leve diminuição das vendas em relação ao primeiro trimestre de 2025, mas ainda dentro aqui de uma realidade de estabilidade, né? A gente não teve grandes quedas nessas vendas, nem na região metropolitana, nem na cidade de Recife. Então, tivemos ali 1.373 vendas em Recife, 1.163 unidades residenciais vendidas na região metropolitana. Isso faz com que o resultado do primeiro semestre de 2025 seja positivo, ou seja, nós vendemos mais unidades no primeiro semestre de 2025 do que no primeiro semestre de 2024, que foi um ano bem aquecido em termos de venda. Esse crescimento, ele é um crescimento que está um pouco acima da média nacional, mas segue a média nacional, demonstrando que ainda que eu tenha uma diminuição de lançamentos em alguns momentos, em alguns padrões, eu tenho uma manutenção de vendas. E isso acontece porque hoje existe uma predisposição das instituições bancárias a favorecerem a distribuição do funding, né, do financiamento para os consumidores finais. Então, hoje a distribuição do financiamento para os consumidores finais, ele segue em tendência de alta. As unidades estão sendo, né, o dinheiro está sendo priorizado para o consumidor final. Isso impacta no lançamento, porque daí temos queda de lançamento, mas favorece as vendas, ou seja, gera empuxo de venda. Além disso, nós temos todos os subsídios que são gerados, né, pelo governo do estado, pelo governo federal, e também a velha e boa vontade da casa própria que segue com os brasileiros desde sempre. Temos também hoje um dos menores índices de desemprego da história do país, né? Se a gente olhar a série histórica, nós temos um índice de desocupação muito baixo. E temos também um avanço do número de pessoas que estão com a carteira assinada, que tem vaga CLT. E pessoas que estão dentro dessa configuração de ter uma certa assim, de ter uma visão, né, de que estão estáveis, ter essa sensação de estabilidade, faz com que muitas pessoas avancem aí em busca da compra do seu imóvel. O Brasil hoje está com uma intenção de compra do segundo trimestre de 49%. É a maior intenção de compra dentro da série histórica. A gente só teve distorções do tipo lá na época da pandemia, né? Quando a gente tinha, todo mundo estava naquele momento assim, sem saber o que vai acontecer e queria adiantar e fazer acontecer o seu sonho de ter a casa na praia ou a casa no campo, e teve todo aquele movimento com o mercado imobiliário. Mas isso significa que hoje, a cada 100 famílias, 49 famílias querem comprar imóvel. Isso é um número muito expressivo, é uma demanda muito grande. E o imóvel não é só o primeiro imóvel, é imóvel de upgrade, é o imóvel de investimento, é a intenção de perpetuar ali o seu patrimônio também com imóveis. Isso abre oportunidades em diversos segmentos. Recife e região metropolitana têm oportunidades tanto dos produtos para aqueles que estão querendo comprar o primeiro imóvel, como também aqueles que desejam comprar imóvel de investimento e que desejam comprar imóveis para fins de ampliar aí o seu patrimônio, seja para revenda, seja para locação. Então, isso é um ponto bastante positivo do mercado e o reflexo disso se vê também no avanço das vendas, que permanece aí com um crescimento bem expressivo nos últimos trimestres analisados. Se a gente olha no acumulado de vendas, nós tivemos em Recife, nos últimos 12 meses, a comercialização de 5.790 unidades. Então, quase 5.800 apartamentos vendidos só em Recife. Se a gente olha para a região metropolitana, a gente quase alcança o número de 5.000 unidades. E nós estamos com o lançamento caindo, né? A gente viu que a tendência da região metropolitana está de queda de lançamentos e unidades lançadas. E aqui a gente tem
um avanço das unidades vendidas. Então, esse número chegando ali próximo de 4.000, próximo de 5.000 unidades comercializadas. Se a gente somar Recife e região metropolitana, foram 10.736 unidades vendidas nos últimos 12 meses, o que é um volume bem expressivo se a gente considerar ao longo de toda a série histórica analisada. As unidades Minha Casa Minha Vida, no último trimestre, então no segundo trimestre de 25, tiveram venda de 881 unidades nas cidades que compõem a região metropolitana e 398 unidades dentro de Recife. Nós tivemos um mês, né, um trimestre anterior, em que o volume de vendas surpreendeu, né, 836 unidades, e agora a gente tem uma volta ali para a nossa linha de base, que é a linha ali perto de 400, 500 unidades. Se nós olharmos em relação ao primeiro semestre, o crescimento foi muito expressivo. Então, o primeiro semestre de 2024, nós tínhamos ali 513 unidades vendidas, Minha Casa Minha Vida, na cidade de Recife. Hoje, nós temos 1.234 unidades vendidas no primeiro semestre de 25. Então, esse avanço muito expressivo demonstra que os lançamentos estão ok, né? Estão conseguindo rodar, mas principalmente que existe uma demanda ainda muito crescente por produtos de entrada, produtos econômicos. Quando a gente olha para a região metropolitana, a gente também teve o avanço, ainda que o avanço tenha sido menor, foi na ordem de 17%, mas ainda assim saímos ali de 1.600 unidades para quase 1.900 unidades vendidas em um semestre na região metropolitana. No acumulado, foram 3.810 unidades vendidas na região metropolitana e 2.136 unidades vendidas em Recife. E olha que interessante esse gráfico, né? Ele vem acumulando aqui sempre em relação aos últimos 12 meses. Então, do segundo TRI de 21 até o segundo TRI de 20 e assim sucessivamente. Perceba que a gente tem uma linha que ela é meio que contínua, né? E aqui, a partir de 2022, a gente começa a ter uma leve subidinha e ela vai se mantendo assim, bastante linear. Quando nós chegamos em fins de 23, início de 24, essa linha cresce muito, expressivamente, demonstrando que a gente tem, de fato, um movimento desse mercado mais econômico, que é um movimento bastante expressivo e que chega ali à marca de 2.136 unidades vendidas no acumulado de junho de 2025. Quando a gente segmenta as unidades vendidas por padrão, olha que interessante, 58% das unidades vendidas estão no Minha Casa Minha Vida e 30,5% estão no médio padrão. Mas no médio padrão, dentro, em especial, do padrão Standard e do padrão médio, que são os padrões. Padrão Standard vinculado ao faixa 4, né, as unidades de 350 a 500 mil, e o padrão médio, em especial, ali as unidades de 700 a 850 mil, que tendem a ter um volume maior de vendas. Olha que interessante também em relação ao mercado de luxo. Começamos lá 2020, 2021 com uma participação perto de 1%. Essa participação se manteve ali em 2022, 2023 subimos um pouquinho, 2024 1%, 2025 3,2%. Nós tivemos então um avanço das unidades vendidas também nesse setor mais qualificado. Então, da mesma forma que nós tivemos um aumento de lançamento, Minha Casa Minha Vida, luxo, super luxo, também tivemos um avanço de vendas Minha Casa Minha Vida, luxo e super luxo. Inclusive, avanço bastante expressivo aqui no mercado das unidades acima de 2 milhões de reais. Se a gente segmenta as unidades vendidas no segundo TRI de 25 e no segundo TRI de 24 por padrão dessas unidades, nós temos que 50% das unidades estavam aqui no Minha Casa Minha Vida, 36% no médio padrão e 5,7% no mercado de luxo. Isso, claro, a gente teve o lançamento, então o lançamento ele gera ali um fluxo de vendas, e isso impacta diretamente no volume de unidades vendidas, mas é um volume muito expressivo, em especial se a gente compara com o mesmo período do ano anterior, né? A gente teve um avanço de 5%. Isso em um mercado que é o mercado mais caro da cidade, isso é um ponto a se destacar, né? Tivemos diminuição aqui na venda de compactos também, porque tivemos diminuição dos lançamentos, né? E aí existe esse equilíbrio que o próprio mercado faz. Em relação ao VGV vendido, o VGV passou da marca de 1,2 bi
Então, tivemos 1,2 bi vendido em Recife e 323 milhões vendidos no segundo trimestre nas cidades que compõem a região metropolitana. Se nós olharmos em relação a Recife, isso representa um avanço de 66% em relação ao primeiro semestre de 2024, ou seja, tivemos um crescimento de valor geral vendido bastante expressivo. Em relação à região metropolitana, a gente teve um pequeno decréscimo, e isso porque diminuiu um pouco o ticket médio das unidades da região metropolitana, porque lá no primeiro semestre de 2024 a gente tinha uma venda forte de compactos e venda forte também no médio padrão. E aqui a gente tem uma venda mais regulada pelo programa Minha Casa Minha Vida, em especial as unidades econômicas da região metropolitana. No VGV acumulado, aqui, olha que interessante, a gente lançou, vocês lembram desse número? Nós lançamos, somando Recife e cidades da região metropolitana, 4,9 bi. E nós vendemos 4,7 bi. Então foi quase que pau a pau ali lançamentos, lançou muita unidade cara, mas também vendeu muito. Então a gente está quase que equiparado em termos de VGV lançado e VGV vendido. Isso é um indicador muito positivo de que o mercado é o mercado que está aquecido, né? Tivemos um valor bastante parecido. Se nós temos, né, essa mudança de número de empreendimentos lançados, tivemos ali uma manutenção das unidades lançadas e tivemos um avanço das vendas, é natural que o nosso estoque vá caindo um pouco. Se a gente olhar para o primeiro semestre e para o segundo semestre, a gente tem ali entre o primeiro e o segundo um leve aumento, né, saindo de 5.340 para 5.400, mas ainda assim estamos num número muito parecido, porque a gente teve um aumento das unidades mais densas, né, lançadas. E na região metropolitana, em que o número de unidades lançadas em empreendimentos caiu significativamente, a gente tem 2.938 unidades em estoque. Veja que a gente vendeu quase que o número de unidades que a gente tem em estoque no acumulado dos 12 meses, né? Isso significa hoje que se o mercado parasse, ninguém lançasse nada, em um ano não teria mais unidades disponíveis. Isso é um estoque bem baixo se a gente considerar a relação do que foi lançado, que foi vendido com o que a gente tem disponível. Na região metropolitana, então, nem se fala, né? Não dá nem um ano. A gente coloca ali 6 meses, 8 meses, já acabou o estoque. E como que essa oferta final ela está distribuída, né? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. A gente viu que em termos de lançamento e em termos de venda, nós tivemos uma diminuição dos compactos e um aumento ali em relação ao luxo. Veja que aqui a gente diminuiu o estoque dos compactos, então em relação ao mesmo período do ano anterior, porque nós tivemos menos lançamentos, as vendas continuaram no patamar aceitável, então a gente consumiu o estoque e hoje o estoque representa 14,8%. A gente costuma dizer que cidades que são cidades turísticas, cidades que têm esse apelo de turismo de visitantes e turismo de negócios, a gente tem até 15% do estoque sendo de unidades de um dormitório, é considerado um estoque bastante saudável. Quando a gente tem estoques maiores do que isso, a gente precisa lhe dar uma velocidade nessas vendas, precisa vender um pouco dessas unidades para deixar o estoque dentro de um patamar mais aceitável. A gente estava em 2024 com quase 19% do estoque em unidade de um dormitório. Agora a gente está dentro de um padrão bastante confortável, que já indica que nós temos aí potencialmente nos próximos meses oportunidade para outros lançamentos, porque naturalmente esse estoque vai se esvaindo e a demanda vai persistindo, né? Porque os investidores e os compradores permanecem nesse segmento. E as unidades do padrão luxo, que representavam 0,4% do estoque lá no segundo tri de 2024, e agora representam 4,8% por conta dos lançamentos recentes, mas ainda assim 4,8% com produto lançado nos últimos 6 meses e com um estoque ainda bastante baixo e uma velocidade de venda bem elevada. Aqui nós tivemos um aumento da participação do Minha Casa Minha Vida e uma regulação da participação do médio padrão. Eu não sei se vocês se recordam, mas na última vez em que nós falamos justamente sobre isso, né? Como existia um descompasso em relação ao que estava disponibilizado no médio padrão e do Minha Casa Minha Vida, e como que naturalmente o Minha Casa Minha Vida ia crescer um pouco mais
por conta dos subsídios e por conta de todo o investimento em distribuição desses recursos, mas também no favorecimento do financiamento, e como que naturalmente também a gente teria o empuxo do faixa 4 e eventualmente uma redução do padrão médio, que fica um pouquinho mais exprimido em detrimento do padrão alto, padrão luxo e super luxo, né? Aqui nós vemos justamente isso, tivemos um avanço do estoque em relação ao Minha Casa Minha Vida, puxado pelo alto volume de lançamentos, e tivemos uma regulação em relação ao médio padrão. E hoje o estoque está quase que equiparado entre aquilo que é Minha Casa Minha Vida e o médio padrão. Então, bastante interessante de observarmos isso. Em relação à velocidade de vendas, né, tanto dos produtos comerciais quanto dos verticais, no último trimestre, os produtos residenciais verticais tiveram 23,3% de IVV, que é um IVV bem expressivo quando a gente compara com a série histórica da cidade. Veja que a gente começa ali, né, Recife e região metropolitana, a gente começa 2022 com 20%, depois a gente vai para continua nos 20, sobe um pouquinho. Agora estamos com 23,3% e nesse mês já estamos com um valor ainda mais expressivo, né? Isso é um ponto que demonstra o aquecimento aí das vendas e principalmente o consumo do estoque, né? Porque o IVV, ele mede a velocidade das vendas sobre o estoque existente. Se a gente coloca em relação à metragem, aqui a gente começa a perceber algumas coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, os maiores IVVs registrados estão aqui nas unidades maiores, demonstrando que, de fato, as unidades de luxo e super luxo lançadas tiveram um desempenho muito bom. Claro que aqui a gente fala de uma oferta muito pequena, né? Porque a gente tem um número pequeno de unidades. Ainda assim, esse número pequeno está sendo consumido proporcionalmente acima do que outras metragens. Aqui também quero destacar as unidades de 45 a 49 metros, que representam ali uma oferta final de 478 unidades e 22,1% de índice de velocidade de venda no trimestre. O maior estoque que nós temos hoje está em unidades de 50 a 59, que estão sim com uma velocidade abaixo da média da cidade, porém, lembrando, a média da cidade está elevada. Então, aqui a gente ainda tem uma característica bastante saudável de escoamento. Da mesma forma, a gente olha especificamente para o último trimestre, né? Então, para os últimos 3 meses, novamente percebendo aqui um avanço da velocidade de venda das unidades menores e aqui uma melhora da venda das unidades de 50 a 59 e de 45 a 49. E o preço, né? Como é que está o preço da cidade? Será que o preço da região está evoluindo ou a gente está se mantendo meio estável nesse preço? Estamos evoluindo, atingimos a marca de R$ 11.709 o metro quadrado privativo. Isso representa um avanço de 10,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, a gente ganhou aí da inflação, estamos com 10% de avanço e 4,5% de avanço no preço em relação ao mesmo ao período anterior, né, que é o primeiro trimestre de 2025. Como que esses preços estão distribuídos, né? Esses preços estão distribuídos de uma maneira mais igualitária, mais diferente, né? Existe uma heterogeneidade desses preços. Bom, tem produto para tudo quanto é bolso, né? Então a cidade está ofertando aí produto para diferentes públicos e está com algumas coisas interessantes. Primeiro, a gente tem aqui o ticket médio. As unidades do programa do econômico, né, Morar Bem, estão ali dentro do teto do programa, então cerca de 188 mil preço médio, isso considerando só Recife, tá? Não considerando, perdão, considerando o período do primeiro semestre, né? Então temos 188 mil reais a unidade. Os produtos econômicos fora do Morar Bem, né, ou seja, que estão acima do teto, estão sendo comercializados em média por 238 mil, ou seja, esses produtos eles estão dentro do que seria o faixa 2. E isso muito puxado por algumas cidades da região metropolitana que costumam trabalhar com produtos um pouco mais econômicos, né? Quando a gente vai para o econômico de Recife, o econômico de Recife está muito mais próximo dos 350, que é o teto do faixa 3, do que dos 260, 280 do faixa 2. Só que quando a gente dilui esse número pelo grande volume de unidades, em especial na região metropolitana, a gente chega ali à média de 238 mil. E veja que interessante, o standard de vocês é o faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. A gente está exatamente dentro do que é o limiar do faixa 4 até 500 mil reais a unidade. Então, a gente poderia dizer
que essas três linhas aqui estão falando com o público com a renda até 12 mil, que é o público-alvo das faixas 2, 3 e 4 do Minha Casa Minha Vida. Destaco também que a gente tem um super luxo com um ticket bem elevado. O nosso ticket médio do super luxo, para ele ser considerado um super luxo, a unidade precisa ser comercializada acima de 4 milhões de reais. Aqui a gente tem uma média de 6 milhões 272. Então a gente já tem uma média muito acima do que seria o limiar do super luxo, demonstrando que é um super luxo de fato extremamente qualificado. E veja o salto entre a média do luxo e do super luxo. Então, a gente está qualificando um super luxo muito acima e a gente está mantendo o luxo dentro da média, né? Claro que, eventualmente, ali surgem oportunidades para produtos que vão estar no meio desse caminho, né? Produtos que vão estar entre o luxo e esse super luxo muito qualificado. Em relação ao ticket por cidade, né, se é Recife, se é região metropolitana, a gente percebe que aqui o morar bem ele está muito fixado na região metropolitana da cidade e que aqui nós temos um standard em Recife perto dos 500 mil, mas já passando, né, dos 500 mil, e o mercado de luxo muito próximo em ambas as regiões. Em relação ao preço médio, né, o preço médio em Recife e na região metropolitana, nós temos aqui um preço médio de compacto passando dos 12.470. Isso é um número bastante interessante, porque por muito tempo, principalmente na região metropolitana, a gente tinha compactos que eram com preço quase que de econômico, né? Então aqui a gente já vê que existe uma qualificação desse mercado. Os produtos standard passando de R$ 8.400 o metro quadrado privativo e as unidades de luxo, super luxo, olha que interessante, com preços bastante parecidos se a gente considera as duas regiões. Isso porque existe a relação de metragem, né? O ticket é muito alto, mas a metragem também é elevada, fazendo com que o preço médio por metro quadrado fique mais diluído. Da mesma forma que nós olhamos lá no mercado, a gente olha aqui também para o preço de Recife da região metropolitana, considerando que seria a média de Recife, né, 11.203, e a média da região metropolitana, 6.915, e as diferenças de preço. Aqui chama atenção para a diferença de preço do econômico, né, que tem uma diferença aí de R$ 1.000 o metro quadrado em relação a Recife. Também a diferença no standard, que são R$ 2.000 basicamente de diferença, e a diferença nos produtos compactos, que ainda que tenha sido bastante reduzida, ainda permanece sendo uma diferença significativa. E como que está a oferta lançada, o estoque e a disponibilidade dos produtos atualmente, né? Nós temos um estoque hoje em Recife de 5.408 unidades e na região metropolitana de 2.938. Boa parte do estoque de Recife está aqui em produtos lançados em 2024 e 2025. Se eu pegar aqui 2023, 24 e 25, eu tenho a imensa maioria, eu tenho mais de 60% aí do meu estoque dentro desses últimos 3 anos. Da mesma forma que na região metropolitana, em que eu tenho 60, 70, 80% aí do estoque dentro desse recorte. Isso demonstra que nós temos um mercado que escoa bem os produtos. A gente tem uma alta velocidade de vendas, a gente tem a maior parte das nossas unidades em planta ou em construção. Então, são indicadores aí que demonstram aquecimento do mercado. Em relação à distribuição por padrão, começando lá do compacto, né? Então, o Recife tem 1.073 unidades em estoque no produto compacto e seguindo para 1.324 unidades no econômico, fora do teto do morar bem, né? E no Standard 1941. Então, veja se eu somo esses dois produtos aqui, eu já tenho 59, 60% aí do meu estoque só em produtos que estão ligados ao faixa 3 e ao faixa 4, na maioria das vezes aí, do programa Minha Casa Minha Vida. Em relação ao super luxo, tenho 45 unidades em estoque e uma velocidade de vendas bastante interessante. Na região metropolitana, o estoque está bastante vinculado aos produtos econômicos, tanto dentro do morar bem quanto fora do morar bem. Se a gente estende aqui também, tem uma representatividade bastante considerável e hoje não há estoque de super luxo na região metropolitana. Nós temos estoque até os produtos de padrão luxo, unidades comercializadas entre 2 e 4 milhões. Em relação à tipologia,
tanto em Recife quanto na região metropolitana, a tipologia de 2 dormitórios é a que representa a maior parte do estoque. A tipologia de 3 dormitórios vem na sequência em Recife, né, e também na região metropolitana, e depois nós temos as unidades, que são unidades de 1 dormitório. Então, 2 e 3 dormitórios ainda representam boa parte do mercado. Aqui, quando a gente segmenta a oferta lançada e a oferta final por tempo de lançamento, e aqui considerando se ele está em planta, se ele está em construção ou se já está pronto, a gente percebe que aqui na oferta final, basicamente tudo que eu tenho de padrão luxo e super luxo está em planta ou em construção. Só 3% do meu estoque, considerando ambas as regiões, né, Recife e região metropolitana, está pronto. No padrão médio, eu já tenho uma proporção maior de produtos prontos, 28%. E no Minha Casa Minha Vida, eu tenho 13% de produtos prontos, isso considerando a região como um todo, e 59% do meu estoque está em construção. Dos compactos, tenho 25% pronto. Então, Gisele, médio. licença. Tu poderia explicar um pouquinho o que é oferta lançada, e oferta final? Por exemplo, oferta lançada sendo pronto, como é que seria essa relação? Oferta lançada são as unidades que foram colocadas no mercado, e aqui a gente soma as unidades que dentro do nosso recorte já foram vendidas ou que ainda estão em comercialização, né? Porque parte dessas unidades já estão escoadas, né? Estão dentro lá do ciclo dos 3 meses para sair da nossa base, e aí entram aqui como produto pronto, né? Enfim, porque são aquelas unidades que de fato já venderam o último apartamento, mas que permanecem na análise pelos próximos 3 meses, considerando o tempo de distrato. Então, esse volume, eventualmente, ele acaba mudando em relação à proporção de produtos prontos em construção, porque são esses empreendimentos que estão em stand-by. A oferta final é o estoque de fato. Então, são as unidades que estão disponíveis hoje dentro do recorte, no caso desse estudo, no recorte de junho de 2025. Então, as unidades que estavam disponíveis em junho de 2025 representavam ali no padrão, por exemplo, no padrão médio, 15% em planta, 57% em construção. A gente considera em planta produtos até 6 meses da data do lançamento. E entre 7 e 36 meses, os produtos que estão em construção. A partir do 37º mês, ele é considerado um produto pronto. Isso é uma regra que a gente aplica na maior parte das cidades e nos ajuda a conseguir estimar qual é o estoque que de fato já está disponível 100% pronto ali, que é o estoque que é um pouco mais complexo, assim, vamos dizer, né? Porque é o estoque que está consumindo ali, eventualmente, a rentabilidade do incorporador. Quando nós separamos, portanto, a oferta lançada total, né? E aqui somando Recife e região metropolitana, todos os apartamentos que foram lançados nos diversos padrões, todas as unidades que foram vendidas a partir dessa oferta lançada e o que nós temos de oferta final, somando ambas as cidades, a gente consegue estimar qual foi o valor geral lançado, qual foi o valor vendido e principalmente qual é o tamanho desse estoque, né? Então, se nós somarmos todas essas unidades, o mercado de Recife e da região metropolitana lançou 19,6 bilhões, que é um volume bem expressivo, e vendeu 4,7 bilhões. Hoje nós temos em estoque 14,9, né? Nós temos hoje em estoque 14,9, porém, temos um estoque que representa aí muitas cidades, né? Então, o nosso estoque ainda está bastante interessante para uma movimentação de produtos que estão, na maioria, em construção. Então, esse número é um número interessante também. E fizemos uma análise adicional para olhar beira-mar e quadra-mar de Recife, em especial, né? Olhar os produtos que estavam disponíveis. Isso também foi um pedido que nos foi feito e nós trouxemos também. Basicamente, beira-mar e quadra-mar de Recife, a gente tem produtos compactos e aí produtos médio ou superiores, né? A gente não tem produtos econômicos nem produtos standard. E na quadra-mar, a gente tem basicamente uma concentração de produtos de luxo. A gente tem uma beira-mar em Recife, que é uma beira-mar de ocupação mais antiga, né? A gente não tem grandes terrenos disponíveis de fato na beira-mar, o que obviamente faz com que naturalmente o mercado migre para a quadra-mar.
que é onde a gente ainda tem um ou outro terreno ali com disposição para fazer produtos. Se nós somarmos toda a oferta lançada, a gente tem 1.331 unidades lançadas na Beira-Mar e 203 unidades lançadas na Quadra-Mar, e temos um estoque aí de 423 unidades Beira-Mar e 26 unidades Quadra-Mar. Isso representa aí uma disponibilidade, né, um pouco maior quando a gente olha para a Quadra-Mar, porque a gente teve aqui os lançamentos um pouco mais recentes. Aqui até a gente distribui, né, por idade do empreendimento, mas eu gostaria de olhar para o preço. A gente tem um preço médio, né, em Recife de 11, pouco mais de 11 mil reais o metro quadrado. Na Beira-Mar e na Quadra-Mar, a gente já trabalha com preços próximos a 15.400, ou seja, já são preços naturalmente mais elevados. Se a gente faz o recorte ali dos bairros mais tradicionais de Recife, Boa Viagem e Pina, em relação à Beira-Mar, a gente já passa dos 18 mil reais o metro quadrado, a gente já consegue ter um valor muito mais expressivo, inclusive alcançando produtos ali de mais de 4 milhões de reais quando a gente vai para as unidades de 4 dormitórios ou mais. E para os 3 dormitórios, a gente passa facilmente aí dos 2 milhões de reais. Que a gente segmenta esses mesmos preços considerando as categorias dos imóveis, né? Se compacto, médio, alto padrão, para também conseguir observar essas diferenças. O compacto segue sendo o produto que consegue galgar os maiores valores, chegando ali a casa de R$ 20.490 o metro quadrado, produto de lofts e estúdios, que tem um preço médio já beirando R$ 1 milhão. E os produtos super luxo também, que galgam preços acima de 17 mil, quase batendo os 18 mil reais o metro quadrado. Falei bastante, fico à disposição aí em caso de dúvidas. Muito obrigada. Excelente, Gisele. Gisele. Muito boa aqui a apresentação. Tá? Vamos abrir aqui para as perguntas. Quem puder e quem quiser falar, já ir marcando para poder ter uma sequência para a gente poder compartilhar. E assim, só para abrir, né, para estimular os amigos, é interessante você ver, né, mudança no padrão, né? Você vê, a gente olha o quadro, né, de participação das tipologias dos empreendimentos, você vê uma redução, né, de forma geral, do médio ao alto padrão, com participação, né, e um aumento do Minha Casa Minha Vida. Quando você olha para o comportamento na região metropolitana e em Recife, você vê que o Recife cai, e o Recife sobe, perdão, embora o médio padrão, que é tipicamente, né, de Recife, caiu, e você vê na região metropolitana caindo, embora o Minha Casa Minha Vida tenha crescido, né? Ou seja, você vê uma mudança gradual aí, que é o Minha Casa Minha Vida, participação maior na cidade do Recife, né? E claro, somado a fatores, como todos sabem, enfim, luz altos, tem aí um pagamento e um aumento da oferta, né? Que o estoque da oferta é concentrado aí no médio padrão. Então, isso é uma observação interessante, momentos aí de realmente a gente poder analisar muito o mercado, entender o que está acontecendo e poder se posicionar. Bom, eu queria só comentar isso, os amigos fiquem à vontade para a gente fazer os comentários e evoluir nessa conversa. Acho que tem algumas pessoas que estão Bom mandando dia. aqui no chat, né? Opa! Ah, oi, Zé. Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar aí a iniciativa da ADEME, é uma apresentação muito boa, né, com dados bastante relevantes para o nosso mercado. Perguntaria se era possível, você, em algum momento da sua apresentação, você falou que o estoque de Recife, né, se todo mundo parasse de construir, ele era um estoque que seria consumido em um ano, tá? Sim. Então, embora a gente possa analisar esses dados de tipologia por tipologia, facilitaria se houvesse algum indicador, algum índice de tempo previsto do consumo do estoque, tá? Porque Sim. como a gente tem a quantidade lançada e a quantidade vendida, isso seria uma informação relevante porque fazia de um quarto, poxa, eu tenho um estoque de tanto tempo, de 2 quartos tenho de tanto. Isso balizaria a análise do incorporador do tempo que tem de estoque no mercado, né? Então você diz, eu vou lançar esse produto ou aquele produto, porque se tem mais tempo ou menos tempo, tá? E não ficaria só
na quantidade da oferta, porque você pode ter uma oferta grande ou pequena, mas o que interessa é o tempo de estoque e não a unidade em si, né? Então, era essa a minha contribuição, né, na sua apresentação. Perfeito. E sabe que esse indicador de tempo de escoamento de estoque, a gente costuma colocar por padrão, né? A gente coloca por Isso. padrão de produto, se compacto, se econômico. Mas uma coisa que eu acho interessante de trazer é que hoje a gente tem uma média, né, um acumulado de vendas em Recife, só Recife, né, de 5.790 unidades. Então a gente quase 5.800, né? Vamos colocar para facilitar aí 5.800. E a gente tem um estoque de 5.400 unidades. Então, se a gente manter o mesmo patamar de vendas, quando eu digo que é menos de um ano, tipo 10, 11 meses, a gente realmente acaba com o Perfeito. estoque da cidade. Porque o patamar de vendas, ele já vem superando o estoque, não só agora no segundo trimestre de 2025, mas ele vem pelo menos desde meados de 2024, superando o estoque acumulado. E no Brasil, quando a gente pega o estoque do nacional, né, de todas as regiões, de todas as capitais, regiões metropolitanas e cidades médias, se a gente colocar todo o estoque de apartamentos, que são aproximadamente 290 mil apartamentos, considerando a velocidade de vendas que hoje a gente vê no Brasil, o escoamento total da oferta nacional seria em 8 meses. Se a gente pegar os dados São, Sebic, né? Então a gente a média está de. nacional está abaixo Sim, de Recife, né? Mas na apresentação a gente não tem esse dado, né? Esse dado sim, sim. focado no tempo. Nós temos De esse dado escoamento. por tipologia? Nós não Não. costumamos fazer por tipologia, mas a gente pode Ah, inserir aí nas próximas apresentações hum, essa segmentação de tempo de hum. escoamento. Porque como o incorporador ele define o produto, né? Sim, Então, até para definir o mix, ou se não for um mix, for um empreendimento de uma determinada, uma prevalência de uma determinada tipologia, ele é sim. importante ter esse dado, né? Para que a pessoa não vá lançar um produto em que o estoque esteja um estoque com o tempo de escoamento grande, né? Porque na hora que mistura todos os produtos, ele pode distorcer a estratégia para aquele empreendimento, Uhum, né? perfeito. Seria interessante ter esses dados. Mas vamos, Demais, vamos obrigado. compartilhar. Então, Só aproveitando aqui, antes de passar a palavra para o João, que está com a mão levantada, o Leonardo mandou assim: então não temos um perigo de crise imobiliária se tudo está sendo vendido em 8 meses no Brasil? Não, porque isso significa que nós temos aí um escoamento muito positivo. A gente teria um risco de crise se a gente tivesse um estoque que não é escoado, né? Se a gente tivesse um estoque que demora eventualmente. Vamos pegar um exemplo, né? Tem uma cidade específica que eu não vou citar aqui, coitada da cidade, né? Mas tem uma cidade específica que ela tem um estoque de um determinado segmento que se ninguém lançasse hoje, ela demoraria 42 meses para escoar a oferta que tem. E isso é um risco de crise, porque é um produto que não escoa na cidade. Agora, se eu tenho uma cidade que em menos de um ano conseguiria escoar o estoque total, e a nível nacional eu estou escoando em 8 meses, isso significa o aquecimento do mercado. Então, não é o risco de crise, né? Claro, pode gerar um impulso aí do preço, né? Isso pode, impulsionar a precificação, porque quando eu tenho menos oferta, naturalmente essa oferta sobe o preço. Diga, João. Bom dia aí a todos. Primeiramente aí agradecer aí pela apresentação, ótima apresentação, Gisele, Muito né? E o obrigada. formato também aí da ADEME é um formato bom que a gente consegue acompanhar num horário bom e tudo. Mas, na verdade, é mais uma sugestão aí, obviamente, que dentro das possibilidades, mas como foi comentado por Rafael antes de começar a apresentação, semana passada a gente teve a divulgação dos dados nacionais pela CEBIC, né, com vocês mesmo da Sim. Brain. E nessa apresentação nossa, se a gente conseguisse, pelo menos em alguns indicadores, incluir como está essa movimentação, comparando Recife e região metropolitana com os dados nacionais, a gente consegue identificar se esse comportamento é um comportamento
local, por conta do dinamismo local, ou esse comportamento é um comportamento nacional e a gente poder separar o que é interferências macro de interferências locais, né? Então, assim, fica mais como ver se existe essa possibilidade de colocar esses dados, e eu acho que, pelo menos na minha interpretação, ajudaria bastante. É isso. Obrigado. Perfeito, já vou anotar aqui essa sugestão para a gente avaliar a viabilidade dela, porque existe uma diferença de cronograma, né? O cronograma de vocês e o cronograma da CEBIC dessa vez calhou de ficar ali próximo, né? Mas não necessariamente ele acaba acontecendo na mesma época, mas a gente vai avaliar aí a possibilidade de inserir isso na apresentação dos dados trimestrais. Leonardo, Primeiro, bom dia, Gisele, parabéns pelo trabalho, muito muito legal. obrigada. Eu tinha uma pergunta que era o seguinte, essa covariância de taxa Selic e preço médio por metro quadrado, se isso é possível ser feito também. Ah, existe uma tese que eu não sei se já chegou você ou se já é fato consumado, de que quando a Selic aumenta, existe uma propensão marginal do metro quadrado cair, né? Mas eu ainda não vi ainda um estudo acerca disto em canto nenhum. Não sei se valeria a pena fazer uma análise dessa mais horizontal, com mais tempo, né? Visto que a Selic se movimenta muito no país. Obrigado, viu? Eu que agradeço pela pergunta. Eu, particularmente, não conheço um estudo específico sobre esse item, mas o que a gente tem percebido é que, ainda que a Selic esteja alta, todas as capitais estão com preços acima da média do período anterior. E mesmo quando a gente considera a avaliação da série histórica, a gente tem um crescimento contínuo no preço, em especial dos produtos residenciais verticais. Então, claro, a Selic afeta em especial o poder de compra, né? Então, o poder de compra e de financiamento desse público. Então, quando eu tenho cada vez mais o aumento de Selic, eu tenho um aumento também do preço do financiamento, que faz com que as famílias possam comprar menos, né? Ou eventualmente tenham ali que esperar um pouco mais, juntar um pouco mais de dinheiro para a entrada e conseguir financiar o determinado imóvel ali de desejo delas. Teríamos que fazer uma avaliação específica, isso comparando ali os dados históricos de preço com os dados históricos da Selic, mas ao meu ver, assim, em termos nacionais, a gente tem mantido um crescimento de preço. Não conheço nenhuma cidade que, mesmo em épocas de Selic alta, tenha reduzido o preço. O preço continua em patamares muito positivos, como é o caso de Recife, né? 10% aí de crescimento no preço, região metropolitana também subindo quase 10% de crescimento. Tá. Gisele, bom dia, parabéns mais Bom uma dia, vez pela obrigada. apresentação, tá? Só complementando aqui a questão da oferta, né? A gente nota que Recife, ela tem uma oferta, um estoque muito jovem, né? Se você for pegar o estoque de Recife, ele, de 2023 para cá, tem 89% Sim, do estoque é de 2023 para cá, ou seja, esse empreendimento nem foram entregues ainda, né? Está em fase exatamente. de lançamento ou em fase de construção. Mas aí é o seguinte, a gente precisa comparar, na minha visão, é um estoque muito jovem, mas em comparação com outras capitais, com o Brasil, como é que está esse estoque? Como é que está, esse parâmetro para a gente ter esse comparativo? Na maioria das cidades, né, das capitais do Nordeste em especial, a gente tem um estoque jovem. Fortaleza, que é uma capital que tem um estoque considerável, né? Fortaleza ali tem um estoque maior, né? Significativamente maior que o de vocês. Também boa parte, mais de 75%, acho que 77, 78% do estoque foi lançado de 2023 para cá. Se a gente olha João Pessoa também, mais de 70% do estoque lançado de 23 para cá.
Se a gente olha Maceió também tem um estoque bastante jovem. A gente encontra um estoque um pouquinho mais antigo em Salvador, porque Salvador tem muito lançamento, né? Salvador tem alguns lançamentos, em especial lançamentos do mercado de alto padrão e no mercado de luxo, que foram lançados ali em 2020, 2021 e que ainda estão finalizando o estoque, mas ainda assim tem um bom escoamento. Vocês têm uma realidade de estoque e vendas muito parecido com Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma capital que tem um estoque baixo historicamente. O estoque de Belo Horizonte ele é abaixo do estimado, né? É uma capital que tem uma força do mercado de super luxo também, como vocês. Só que ainda é uma capital que está começando ali o Minha Casa Minha Vida, principalmente na região metropolitana, né? Dentro de BH tem essa dificuldade. E lá a gente tem o estoque um pouquinho mais antigo, né? A gente tem 65, 68% do estoque lançado nos últimos 3 anos e o restante do estoque um pouco mais antigo, que tem alguns produtos que tem um pouquinho mais de dificuldade de velocidade de venda lá. Mas é um mercado também bastante interessante que talvez fosse bacana de vocês conhecerem, darem uma olhada. Tem até vídeos ali no canal da Brain falando sobre o mercado do Sudeste, que falam especificamente de BH, talvez seria interessante conhecer. Isso quer dizer que a gente tem lançado produto adequado, o pessoal está Isso quer dizer, consumindo. o pessoal está consumindo e quer dizer que vocês têm uma velocidade de vendas muito interessante, né? Porque quanto maior a proporção de estoque pronto, menor é a minha velocidade de venda. Significa que eu demorei mais para vender o meu produto. Porque Uhum. no mundo ideal, né, no mundo do sonho do incorporador, ele vende dentro do período de obra e não carrega unidade nenhuma pronta. Esse é o sonho de todo incorporador, né? Acho que não tem nenhum incorporador que quer carregar aí estoque pronto depois que já entregou o edifício, né? Então, via de regra, a gente deseja que as unidades sejam vendidas dentro do período de obra. Se isso está acontecendo na cidade como um todo, primeiro significa que a gente tem um mercado saudável, e segundo, que a gente tem uma demanda potencial interessante, porque a gente está conseguindo escoar esses produtos em um curto espaço de tempo. Então, isso é um ponto muito positivo do mercado. Quanto maior a proporção de produtos em construção e em planta, melhor é a condição geral do mercado. Tá, tá, joia. Outro dado que você passou aqui que eu achei até bem relevante foi a questão da intenção de compra. Sim, Você falou que a intenção de compra da população está de 49%. Ou seja, quer dizer que a 49%. cada 10 famílias, 5 famílias, ela está querendo comprar um imóvel. Então, Isso. assim, eu não consigo encaixar isso na realidade, sabe? Porque como é que é feito esse dado? Tipo, eu quero comprar, mas esse cliente não tem capacidade de compra. É simplesmente uma vontade dele querer comprar. É o desejo Porque o de que é que, compra. É o porque o que é que a gente desejo, a nota? intenção, né? A gente nota que ele pode até ter a vontade de comprar, mas ele não tem renda. Muitas vezes que a gente Sim. tenta aprovar o crédito, ele não é aprovado. Essa intenção de compra é uma simples pergunta dizendo, você tem vontade de comprar um apartamento ou é uma coisa mais elaborada? Porque A- 49% de intenção de compra é um índice altíssimo, no meu ver. Altíssimo, sim. A intenção de compra, ela é uma pergunta, né? A gente faz uma pesquisa quantitativa, então é feita abordagem em rua em todas as regiões do país. São feitas mais de 1.500 entrevistas com pessoas de várias condições, de várias classes sociais, e a gente pergunta, né? Você tem intenção de compra nos próximos 24 meses, nos próximos 2 anos, né? E a pessoa vai dizer que sim ou que não. E aqueles que têm intenção, a gente pergunta para eles: tá, você tem intenção de compra, mas você já começou a procurar esse imóvel? Você já foi visitar algum imóvel, né? Como que tá esse nível da intenção? Hoje a gente tem, na verdade, nos últimos 2 anos, né? A gente tem uma crescente aí na intenção de compra. A gente manteve um patamar muito próximo aos 44, 42% ao longo dos últimos trimestres, e agora a gente atingiu os 49%. A gente veio de 47% no início de 2025 e agora no segundo trimestre, 49%. A proporção de pessoas que estão em busca ativa, que já estão visitando, que estão procurando na internet, ela se mantém ali próximo dos 14, 15%, que aí varia muito em relação à região.
Mas a intenção de compra é um indicativo super positivo. Ainda que a pessoa não tenha recursos financeiros para comprar determinado produto, porque a gente está num ciclo de Selic alta, né? A gente está num ciclo em que o crédito está caro, então muitas pessoas acabam ficando de fora do potencial de compra. Ainda assim, é um indicador de que as pessoas desejam comprar imóvel. E aí, eventualmente, um favorecimento do financiamento, né, que venha por meio aí de vias federais, uma diminuição da taxa básica de juros, eventualmente até um produto, né, que esteja mais encaixado ali dentro da renda dessa pessoa, que não necessariamente é só o econômico, né? Existem pessoas da classe média que sofrem muito hoje para aquisição de imóvel próprio devido a condições de endividamento prévio, né? Se a gente tem essas condições que favorecem, é um mercado que, obviamente, ele tem aí um potencial de alcançar um público muito maior. Então, a intenção de compra alta é um indicador muito positivo. Ainda que nem todas essas pessoas vão, de fato, conseguir concretizar essa compra, elas têm a intenção de fazer isso, né? Têm a intenção de comprar. Então, eventualmente, questões macroeconômicas nacionais ou questões regionais podem favorecer esse aumento aí da velocidade das vendas e da absorção desse público com intenção. Tá, Jorge, Gisele, obrigado pelo esclarecimento. Perfeito, amigos. Então, acho que a gente está caminhando para o final. Nós estamos aqui há 1 hora reunidos. Acho que é um tempo ideal para a gente evoluir, discutir o tema. Eu só quero agradecer a Gisele pela condução, agradecer também aos amigos por participarem, Henrique aí que está conduzindo o processo junto com o Léo, parabenizá-los e logo mais teremos a próxima edição do nosso evento e será o nosso Conexão ADM, né, com o tema de litoral. Então, amigos, desejo a todos um excelente dia, tudo de bom e logo mais aí o vídeo estará postado nas redes. Tenham um bom dia a todos. Muito obrigada, pessoal. Excelente dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.